Estamos começando nossa live aqui. Hoje teremos a participação da tia Poli, pedagoga, estará nos ajudando, conversando com a gente sobre como entreter as nossas crianças, os nossos filhos, nesses dias de quarentena, tá? Então já vamos entrando, vamos mandando aí para os amigos, tá bom? Vamos estar compartilhando aí. Tia Poli daqui a pouco já vai estar entrando, nós vamos estar começando a nossa live. Nossa conversa hoje será sobre criação de filhos. Como criar filhos saudáveis, a importância que há em ensinar os filhos no caminho da verdade, como inculcar neles as palavras de vida eterna, tá? Então hoje estaremos conversando sobre estes assuntos, como introduzir a cultura da honra, em nosso lar, em nossa família, como tirar a cultura do medo, como deixarmos de criar os nossos filhos pelo medo e criarmos ele agora pela cultura da honra. Tá bom? Estaremos falando isso nesta noite, conversando um pouquinho com a tia Poli, tá? Estaremos numa conversa aqui bacana, legal e participativa. Vocês têm total liberdade para estar participando, tá bom? Tem total, querem fazer perguntas, envie o link aí para os seus amigos, tá? Envie o convite para os seus amigos, aí embaixo você tem a opção de estar enviando, tá? Envie para todos eles, para eles estarem participando, dessa nossa conversa nesta noite, tá bom? Será um privilégio nós estarmos aqui, aprendendo um pouquinho, trocando experiências e conversando sobre esta nobre arte de criar e ensinar os filhos. Beleza? A tia Poli já está entrando. Quando ela entrar, nós já vamos estar começando a nossa conversa com ela, tá? Se vocês tiverem perguntas, pode ir mandando aí. Beleza? Só esperar a tia Poli, nós já estamos começando. Vocês têm alguma pergunta aí? Se tiverem perguntas, pode mandar, tá? A Maria Júlia já está aqui querendo fazer pergunta. A pergunta dela ontem na live era: que horas que vai acabar que eu tô com fome? Mas hoje ela já tomou café. Ela já tomou um TT agora, já comeu. E nós vamos... Já está aqui. E nós já vamos estar... entrando aí. Nós vamos começar a nossa conversa nesta noite. Oi, oi. E aí, Voltamos. Naia, Poliana, E Pereira, aí, Davi? Faixo de luz Júnior? agraciado. Ha. Tô arrumando aqui meu apetrecho, gente. Minutinho. O trem caiu. Essa vida de blogueiro não tá muito fácil. E aí, Pronto. deu conta? Deu certinho aí? Aqui deu Tô certo. meia torta. Tá um pouco torto. Tá bom. Pronto, vamos lá. Então, beleza. Como eu estava dizendo, a nossa conversa hoje será sobre criação de filhos, Peraí. segurando na mão. Tô apanhando aqui do negócio. Eu quero mostrar um negócio daqui a pouco. Pronto, agora encaixou. Pronto? Pronto. Pronto. Abaixa um pouco. Isso mesmo. Ficou melhor. Então a nossa conversa hoje será sobre criação de filhos, sobre crianças, né? Nada melhor do que a tia Poli para nós estarmos conversando. A tia Poli é pedagoga, trabalha há mais de 50 anos no Ministério da Igreja, né? E nada melhor do que ela para nos aconselhar,
Nada melhor do que ela para nós estarmos nessa conversa sobre criação de filhos, sobre como entreter os nossos filhos, nossas crianças nesses dias de quarentena, né? Nesses dias que não é fácil manter as crianças em casa, né? Como não dar o celular para as crianças nesses dias de quarentena e ter pique e criatividade para entretê-las, né? Para, mesmo estando em casa, nós mantê-las ativas, né? Mantê-las mesmo sem estar na escola, mesmo sem estar com os amigos, tá bom? E eu vou pedir para a tia Poli se apresentar primeiro, antes de nós estarmos começando. Tá certo. Bom, meu nome é Yasnaia Poliana. Eu me formei em pedagogia em 2018, né? Mas eu trabalho com crianças desde muito tempo. Já tem quase 15 anos que eu trabalho com crianças, né? Em igrejas e tudo mais. Então, informalmente, vamos dizer assim, eu já sou a tia Poli há 15 anos, né? E no decorrer desse tempo, eu tenho aprendido muito e vivenciado muitas coisas, né, na prática, vamos dizer assim. Muitas das minhas crianças que começaram lá atrás, hoje já são mães, pais de família, né? Já estão tudo aí na vida. E a gente tem visto o quanto que é importante a família, né? Nessa criação da criança com Deus, nessa relação criança com Deus, na verdade, né? Porque de nada adianta nós, professores da escola dominical, lá na igreja, ensinarmos se a família não estiver junto, né? Então, eu tenho essa trajetória aí com crianças desde muito tempo, né? Desde 15 anos atrás, e recentemente eu me graduei em pedagogia para poder fazer tudo que eu faço. Trabalho com elas na igreja, nos cultos infantis, escola dominical, desde então. Desde sempre, né? Tem muitas minhas crianças aí nessa live, não tem? Acho que tem. Cadê minhas crianças? A tia Vânia. Beijo, tia Vânia. Obrigada. Você pode acompanhar aí pelas redes sociais da nossa igreja, @adessamonte, que a tia Poli, mesmo nesses dias de quarentena, ela tem alimentado nossas crianças, né? Tem direcionado as nossas crianças aí com palavras de orientação, né? Mantendo-as orientadas sobre a palavra de Deus, mesmo nesses dias de quarentena. Se você ainda não viu, depois você entra ali no feed da página da nossa igreja e você vai ver os vídeos da tia Poli, tá? Praticamente aí, a cada 2 dias, ela tem postado um vídeo orientando, né, os pais, as crianças, nesses dias de quarentena. E a nossa conversa hoje, nosso cronograma aqui, a gente vai estar falando um pouquinho sobre criação de filhos, sobre como criá-los, como educá-los, para que eles possam crescer no caminho da verdade, né? Porque o objetivo de todos nós pais é termos filhos, como diria o meu pai, filhos melhores do que nós somos, né? E a melhor forma dos nossos filhos serem melhor do que nós somos, do que nós estamos, é ensiná-los o caminho da verdade. Ensinar o caminho que leva a Deus, né? Como diria, alguma palavra de Deus nos diz, ensina o menino no caminho que deve andar. E quando ele crescer, ele não vai se desviar desse caminho. Então, a melhor forma dos nossos filhos serem pessoas boas, pessoas tementes a Deus, pessoas com caráter, pessoas bem-aventuradas, é ensiná-las o caminho da verdade. E sobre criação de filho, o que você tem a dizer para nós, tia Poli? É isso mesmo, né? A gente, na verdade, a sociedade em geral, quando nasce uma criança, né? A gente fica receoso, né? E agora? O que eu vou fazer? Uma criança nasceu, como que eu vou ensinar a verdade? Como é que eu vou ensinar para essa criança sobre a vida, né? Quem dera se viesse com um manual de instruções, né? Mas muita gente, como já disse, não sabe como agir porque realmente não vem com o manual. E se viesse também, quem diria que a gente ia ler, né? O manual de instruções. Mas a criança, nós como cristãos, nós temos um privilégio, porque a gente tem um exemplo a seguir nessa questão de criação de filhos. Porque Jesus, quando veio aqui à Terra, ele ensinou tantas coisas para nós como pessoa e ensinou também para nós como pais. Porque o maior dos ensinamentos de Jesus sempre foi o amor. E nós, como pais, devemos, acima de tudo, estar sempre amando os nossos filhos, ensinando a eles com amor.
Lembrando que amar também é corrigir, né? Nós, como pais, devemos ensiná-los, corrigi-los de acordo com a palavra de Deus. Nós, como cristãos, nós temos um manual de fé. A criança não vem com uma bula, mas a gente tem um manual de fé que é a nossa Bíblia. E a gente pode se basear nela para poder ensinar, para poder educar, para poder guiar os nossos filhos nos caminhos do Senhor, né? E uma coisa importante sobre a criação de filhos é que a gente precisa entender a fase que a criança está. Porque nem todas as crianças estão passando, estão vivendo a mesma fase. De acordo com os estudos da pedagogia, né, com Freud, a gente vê que as crianças elas se desenvolvem de maneiras diferentes e em fases diferentes. De 0 a 2 anos é de uma forma, de 2 a 4 anos é de outra forma. A cada período da criança, ela está vivendo uma fase, uma coisa diferente na vida dela. E nós, como pais, precisamos nos inteirar dessa fase em que elas estão vivendo e precisamos também nos adaptar a essa fase. Precisamos ver a melhor forma de ensinar as crianças nessa fase que elas estão vivendo, né? Então, cabe a nós, pais, buscarmos conhecimento. Porque ser pai exige, né, de nós um conhecimento acerca dos nossos filhos. Não é simplesmente fazer o que a gente acha que está certo e ir vivendo, não. Muita gente até reproduz nos seus filhos o que viveu. Ou reproduz algo que ele acha que é o certo. Um exemplo disso é tipo assim, ó, a criança... O pai, ele sofreu muito na infância, ele não quer que o filho dele sofra dessa forma. Então, ele vai fazer totalmente ao contrário do que foi feito com ele na infância. E muitas vezes esse contrário também não é o que a criança precisa, não é o certo. Às vezes o dar de tudo à criança não é o que a criança precisa. Por isso que é essencial que a gente conheça e que a gente se intere, que a gente estude sobre a criação dos filhos e sobre a maneira correta de educá-los, né? Para isso existe muito material cristão, muito material bom para a gente estar se aprofundando nesse assunto. E sobre a criação dos filhos, a gente tem uma facilidade ou é muito mais fácil nós criarmos com a imposição, né? Com o medo, com mandando na criança e tal, e sendo que existe uma forma diferente, que é a cultura da honra. Nós desenvolvemos a cultura da honra dentro da nossa casa. Como que nós podemos desenvolver a cultura da honra em vez de ser a cultura do medo dentro do lar? Na verdade, a gente precisa entender primeiro o que é essa cultura da honra, né? A cultura da honra não quer dizer que a gente vai impor sobre a criança e ela vai obedecer da maneira dela. Não é isso, não. A cultura da honra tem que partir de nós, pais. Nós precisamos mudar para poder ensinar os nossos filhos como honrar. Nós precisamos ensiná-los honrando. E a honra, ela pode ser ensinada em qualquer fase da vida da criança, né? Pode ser desde um bebezinho igual o Pedro, daqui um dia a gente já vai, né, poder começar a ensiná-lo sobre a honra, até adolescentes, né, que é uma fase mais difícil, mas ainda é possível ensinar sobre a honra em qualquer fase da infância da criança. E a honra, ela não vai tratar apenas a questão do comportamento, ela vai tratar também o coração, ela vai envolver o coração. Porque você honrar a criança, você honrar o outro próximo, não quer dizer que você vai mostrar para ele que é você que manda, mas você vai ensiná-lo, ele vai te devolver a honra de uma forma assim. Você pediu para ele ir até a esquina comprar um pão, ele vai comprar o pão, mas ele vai trazer também alguma coisa a mais para você. Não nessa questão de compra, mas na questão de, por exemplo, você pediu para sua criança arrumar a mesa pro almoço. Ele vai arrumar a mesa da melhor forma possível. A honra trata de você honrar a outra pessoa de forma especial, de você dar a outra pessoa além do que ela está esperando, de você dar a pessoa além do que ela está querendo que você faça. E a gente precisa ensinar os nossos filhos essa questão de honra, sim, também. E a honra, ela acontece primeiro em nós, como eu já disse. Primeiro em nós, pais, precisamos honrar os nossos filhos para que eles aprendam a honrar-nos e aprendam que lá na frente, no futuro, eles possam honrar os seus patrões, honrar outras pessoas também, seus pastores, né? Honrar as pessoas que os rodeiam, a sua família em geral. Então existe uma diferença. Existe a criação pelo medo, né? Quando você impõe para a criança tem que te obedecer,
e ela vai te obedecer pelo medo. E existe também a forma de educação pela cultura da honra, que é quando você Isso. cativa a pessoa, a criança, não a obedecer pelo medo, mas ela vai querer retribuir aquilo que você tem feito por ela. É isso? Isso mesmo. Pastor Leonardo, isso mesmo. A gente vai ensiná-los de forma prática a honrar dentro de casa, a honrar as outras pessoas também. E isso tira da criança aquela forma egoísta dela ser de querer apenas o melhor para ela. Na cultura da honra, a gente aprende a dar o nosso melhor para as outras pessoas. Então, eles vão aprender que é melhor dar do que receber, não é assim que a palavra de Deus diz? Então, a honra ensina isso, que é melhor a criança, dar do que ela receber. E ela vai sair desse clausuramento de egoísmo que a criança vive em si, ela tem a fase do egoísmo também, mas ela vai conseguir entender melhor que a outra pessoa também é importante, que ela precisa honrar a outra pessoa para que ela possa ser honrada. Não nessa troca, não nessa moeda de troca, mas honrando, ela vai conquistar o coração da outra pessoa. E falando em honra, eu tenho um livro para indicar. Eu tenho um livro aqui de estudo, na verdade, porque existem livros para a gente ler e livros para a gente estudar, né? E esse livro aqui, ele chama Diga Adeus às Lágrimas, Queixas e Atitudes Ruins em você e em seus filhos. Olha que bacana. Dá pra ver aí, né? Esse livro é um livro de estudo aqui. O meu tá todo marcado já. Quando tiver acontecendo alguma coisa, eu já sei direitinho onde que eu vou. E é um livro pra gente devorar, estudar e ensinar a honra para os nossos filhos depois de aprender, né? Porque a gente aprende e depois a gente ensina. E é um livro muito prático, porque ele dá ideias, ele dá dicas do nosso dia a dia, como que a gente agir numa questão em que a honra não está acontecendo, em que está havendo desonra dentro da nossa casa. Então vale a pena, viu? Então essa questão da cultura da honra começa pelos pais. Os pais começam honrando os filhos, amando os filhos, né? Tendo atitudes que honram e que dignificam seus filhos, e como resposta, os filhos também vão honrar os pais. Mas Exatamente. A base dessa cultura está nos pais. Em começar nos pais. É lógico que a criança precisa aprender a honrar. Ele vai ver que o pai está fazendo dessa forma e depois de você ensiná-lo, ele vai começar a falar assim, meu pai faz assim mesmo, acho que eu tenho que fazer assim. Um exemplo disso é, por exemplo, dentro de uma casa, as pessoas, quando estão eufóricas, né, vamos dizer assim, estão nervosas, eles começam a gritar uns com os outros. Então o pai grita com o filho, não é assim que eu quero, não é assim não. Mas aí o filho vê aquilo e fala assim, meu pai grita quando ele está nervoso, né? Na cultura da honra, ele vai ver que o pai não grita com ele. Então ele vai fazer o quê? Ele vai, ao invés de gritar, na hora que ele estiver gritando que o pai corrigi-lo, ele vai parar e pensar, eu acho que meu pai não grita quando ele está nervoso mesmo, não, então por que eu estou gritando? Né? E vai começar a mudar isso dentro da cabeça da criança e vai começar a mudar isso dentro da própria casa, a partir dos pais. É lógico que a gente vai precisar ensinar, mas a partir dos pais vai começar a cultura de honra dentro de casa. Porque a gente não pode ensinar aquilo que a gente não faz, né? Por isso que os pais têm que parar de gritar primeiro, para depois ensinar para os filhos, explicar para os filhos, perguntar, né? Por que você está gritando? Se você não precisa de gritar para a gente ouvir, né? Se a carapuça serviu, né? Toma essa daí, veste a carapuça e vamos continuar aqui para frente. Tá Detalhe. Essa não foi uma Mas indireta. É assim que funciona. Não foi, não. Foi uma direta para todos nós. Né? Ai. Nós aprendemos com um confronto. Quando a nossa realidade é confrontada, é uma oportunidade que nós temos de repensar, rever as nossas atitudes como pais e começarmos a fazer o correto, começarmos a fazer o certo. Então, e um detalhe, a honra, ela tem um poder tão grande dentro de uma família que ela é capaz de transformar uma família. Né? Nesse livro que eu indiquei para vocês também fala da questão dos relacionamentos dentro da casa. Relacionamento entre pai e filho, entre filho e mãe, por exemplo, e marido e esposa, porque às vezes acontece uma ligação entre assim, o filho quer falar para o pai o que está sentindo, mas ele não tem uma ligação com o pai. Então ele vai até a mãe para que a mãe fale para o pai o que ele está sentindo. E na questão da honra não é assim que deve acontecer. O filho não deve ter esse empecilho de conversar com o pai. A honra faz com que essa ligação seja direto
com o pai, entre o pai e o filho, e não entre o filho e a mãe e o pai, entendeu? Essa questão da honra vai abrangendo a toda a casa. Ele é capaz de mudar a estrutura de uma família. A questão da cultura da honra começa também no relacionamento do pai com a mãe. A forma com que o pai trata a mãe, que a mãe trata o pai, isso também vai refletir na questão dos filhos, né? Como o filho percebe isso e reflete aquilo que ele vê, né? Exatamente. Como tudo, né? A questão da forma como o pai trata a mãe, ele vai influenciar o filho a tratar sua esposa, a tratar outras pessoas na rua, né? A tratar os professores. Se eu ensino meu filho que ele deve respeitar e honrar a mãe dele, como eu estou respeitando e honrando, ele vai saber que a professora da igreja, a professora da escola também precisa ser honrada e respeitada. Né? Isso tudo vem de casa. Porque, como eu disse, não adianta a gente ensinar uma coisa, a criança aprender uma coisa na igreja e não vivenciar isso dentro de casa. Ele precisa sempre partir da família, sempre partir de dentro da sua casa. Você consegue dar um exemplo para nós de uma atitude de honra, numa atitude que pode desenvolver a cultura da honra dentro da casa? Existem várias formas. É assim, ó, a cultura da honra, ela infelizmente não vem assim com uma palavrinha assim, você faz assim que vai acontecer a honra dentro da sua casa. Existem várias formas, vários contextos de honrar. Um exemplo básico, assim, por exemplo, tem dois irmãos brigando. Dois irmãos brigando dentro de casa. Tipo nós, né? Tipo isso, há um tempo atrás. Então, a mãe... Peraí. Quando nós andávamos, quando a gente brigava dentro do carro, e o nosso pai fazia a gente descer do carro, ia abraçadinho na frente, ele ia atrás buzinando e a gente ia na frente do carro, abraçado, até fazer as pazes. E você ia me beliscando. Mas tipo dava isso. Certo. Mas dava certo. A gente aprendia a respeitar, né? O pai, no caso, mas não aprendia a honrar um ao outro. Na cultura da honra, a gente deveria aprender a honrar um ao outro, a mostrar, deveria ser ensinado a gente, por exemplo, né, nessa situação, a mostrar a mim a importância que você tem na minha vida e a você a importância que eu tenho. E um ao outro ser honrado, sabe? A questão da honra é isso, é a gente entender. Às vezes não é na hora que vai resolver, não. Às vezes a gente tem que ir pro quarto, a criança, né? Vamos colocar a criança. Os filhos vão pro quarto pensar na atitude que fizeram e depois, quando estiver mais tranquilo, reúne de novo a família para conversar sobre o que aconteceu. É sempre na base da conversa. A cultura da honra, ela não vai interferir, vamos dizer assim, não vai impor alguma coisa para a criança na hora. Ela precisa entender o porquê do respeito. A criança precisa entender o porquê que ela deve honrar o irmão, no caso, né? Nesse exemplo que a gente deu. Vou abrir um parênteses aqui, contar um segredinho de quando eu era criança com a minha irmã. Ai, vem. Ela era muito chorona. Ela chorava por qualquer coisa. Quando você queria fazer raiva nela... Ainda não. Quando eu queria fazer raiva nela, eu chegava perto dela e falava assim, Poliana, você tá chorando? Às vezes ela nem tava chorando, e eu ia falando, Poliana, para de chorar, Poliana, você já tá chorando. Para de choro, Poliana. E dali a pouco, verdadeiramente, ela estava chorando. Aí, tá apertada. Estava apertada. O que a gente cantava para ela? Eita, menina, uma música linda. Se lamenta e chora feito uma sanfona. Aí ela chorava demais. Aí a alegria estava feita. Meu coração doía. Até o David, que é menor, faz cantar pra mim, vocês acreditam? E eu chorava. Não. Mulher, eu te contar. Mas aqui, ó. Então, beleza. Sobre essa cultura da honra aí. Tem muitas coisas nesse livro. Só mais uma coisinha. Nesse livro aqui que eu tô indicando para vocês, né, do Diga Adeus às Lágrimas, ele também dá exemplos para os pré-adolescentes, porque na adolescência é uma fase mais conturbada, né, vamos dizer assim, mais difícil da gente lidar com os sentimentos, né, lidar com as emoções que está sentindo na flor da pele nessa idade. Então aqui tem alguns exemplos de como trabalhar a honra antes de chegar à adolescência, que é uma coisa muito legal também. Dar exemplos de leituras bíblicas, de estudos em família, para poder chegar nessa fase da honra, belezinha. Beleza. Mais alguma coisa sobre honra?
Não, acho que não. Honra é uma coisa muito abrangente, tem muita coisa a se falar na honra e não, se eu falar, vou ficar aqui falando o tempo todo, só de honra. Beleza. Outro tópico aqui, como que o quão importante é ensinarmos a palavra de Deus para o nosso filho? Nesses dias, né, que nós não estamos nos reunindo fisicamente na igreja, quão importante é nós fazermos o culto doméstico, quão importante é levarmos os nossos filhos na escola, né, para eles serem ensinados lá na igreja, enfim. Opa, caiu aqui a tia Poli. Tia Poli caiu aqui. Vou chamar ela de novo, tá? Caiu? Caiu. Ops, doeu aí? Qual a importância de nós, quão importante é ensinarmos os nossos filhos na palavra de Deus? Levá-los desde a escola dominical, enfim. Então, a pedagogia em geral, ela sempre é baseada em questões da cultura, né? A gente ensina, as crianças aprendem de acordo com a cultura que ela vive, né? Então, vamos dizer assim, ó, uma criança indígena, ela nasce numa cultura indígena, ela aprende sobre a cultura indígena e ela vive a cultura indígena, certo? Uma criança cristã, ela aprende sobre Cristo, ela vive sobre Cristo e ela conhece a Cristo. Mas nós, como pais, nós devemos entender que essa fase de ensinar sobre Cristo, a criança aprender sobre Cristo, ela não é só quando a criança é grande, não. Ela tem que ser desde pequenininho. Porque a criança, segundo Freud, a personalidade da criança ela é formada até seus 5, 6 anos de idade. Pense só, até os 5, 6 anos de idade. Quantos anos a Maria Júlia tem? 5. Então, a personalidade dela já está praticamente formada. Então, até então, ela tem que aprender a conhecer sobre Cristo. Porque depois vai ficar muito mais difícil dela... Mais difícil não. A personalidade dela não vai ser moldada de acordo com o que Cristo ensinou. Entendeu? Então, a importância de nós ensinarmos os nossos filhos desde pequeno é essa. Que eles vão formar a sua personalidade de acordo com os ensinamentos da palavra de Deus. E a personalidade, ela dificilmente ela é transformada. Ela pode ser moldada, mas não transformada. Então, a importância de ensinar os nossos filhos de acordo com a palavra de Deus desde pequenos é essa. Que eles vão estar sendo ensinados e trabalhados de acordo com a palavra de Deus e a sua personalidade vai ser formada nisso. Tanto que, na Bíblia, né, como você já citou no começo da live, lá no livro de Provérbios 22:6 diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando ela for velha, não se desviará dele. Isso não é uma promessa. Quem falou isso foi Salomão, o sábio Salomão. Então ele fez ele ensinou de acordo com a sua sabedoria, né? Vamos dizer assim. Então isso é uma coisa que é lógica, né? O que a gente ensina, a criança vai aprender e ela vai viver com isso. Então nós precisamos ensiná-la de acordo com a cultura do céu. Ela precisa ser ensinada desde cedo com a cultura do céu, porque é para lá que nós vamos um dia, né? Então ela precisa ser ensinada sobre isso, ter trabalhado isso na criança, de forma que ela conheça Jesus de verdade. Que ela não venha viver uma vida do Cristo da mãe, do Cristo do pai, mas que ela venha ter um encontro real com Cristo, desde pequena. E isso não é de ir na igreja, não vai adiantar você, eu vou levar meu filho na igreja e ele vai aprender sobre Cristo. Não é assim que a gente ensina sobre Cristo. A gente precisa ensinar dentro de casa. Assim como a cultura da honra, ensinar a Cristo precisa ser dentro de casa. A gente vê nitidamente a diferença de crianças em que os pais realmente ensinam a Cristo para elas e crianças em que os pais não, que eles só aprendem na escola dominical. É nítida a diferença de uma e de outra. Isso na escola dominical, digo eu, né? Mas existem muitas formas de a gente ensinar a Cristo dentro dos nossos lares. Uma delas é a gente vivendo como Cristo ensinou. Né? Não adianta a gente ir na igreja e o pastor falar lá e a gente não viveu o que a gente está falando que vive.
né? A gente precisa viver como Cristo viveu dentro da nossa casa. Aí vai envolver a cultura da honra também. A gente precisa honrar os nosso esposo, a nossa esposa. A gente precisa honrar os nossos filhos. Não adianta eu chegar aqui, né, lá na igreja e falar com o pastor assim: nossa, pastor, o culto foi uma bênção. Cheguei em casa e falar com a minha mulher: nossa, aquele pastor não sabe de nada. A criança está vendo isso tudo em nós, ele está vendo que não é muito importante o que está sendo dito lá, não. Isso aí que meu pai está falando é verdade, isso que lá não funciona muito, não. A gente precisa ensinar as crianças com o nosso exemplo, desde então. Certo? Então, as palavras de Salomão para ensinar a criança no caminho não é uma bênção, não é uma promessa. Na realidade, não é uma ordenança, é um mandamento, um conselho que Salomão dá para o pai. Conselho. Exatamente. Ele aconselha porque dessa forma ele vai ver os filhos dele vivendo lá na frente, no caminho que ele ensinar, seja ele qual for. Interessante que nesse texto, o Salomão não manda ensinar o caminho, né? Ele manda ensinar no caminho, né? Exatamente. Nos ensinando que nós só conseguimos ensinar o caminho de Deus para os filhos se nós estivermos neste caminho junto, né? Exatamente. Não adianta eu querer ensinar o meu filho, a minha filha, a ser um cristão verdadeiro se eu não estou sendo, né? Se eu não estou tendo essas características. Não adianta eu querer que o meu filho seja uma pessoa que sirva a Deus se eu não nasci de novo. Se eu não obedeço a palavra, se eu não vivo em comunhão com Deus, se eu não tenho uma vida devocional, né? Se eu não tenho uma vida... Eu falo uma coisa e vivo outra. Isso, eu falo uma coisa, prego uma coisa, ensino uma coisa, ou falo uma coisa, mas minhas práticas são completamente diferentes disso. Vai dar zebra, né? Vai dar problema. Ele vai aprender o caminho que você está seguindo. Se é o errado, se é a mentira, ele vai aprender esse caminho, não o caminho que você está apontando para ele ir. Entendi. Então, beleza. Para nós estarmos caminhando aqui para o fim, a gente tem uma pergunta para responder, a gente vai responder no final. A pergunta da Dani Mara, tá? Aqui 5 minutinhos. Como que nós podemos entreter as crianças nesse período de isolamento, de quarentena? Sim, eu vou responder essa pergunta junto com a outra, né, que era para mim ter falado de como ensinar a Cristo, né, dentro de casa, e eu acabei esquecendo. Então, eu vou responder as duas de uma vez só. Existem várias formas da gente levar Cristo para a nossa família, né? Eu vou falar cristãomente falando, né? Para a gente ensinar a Cristo e entreter, vamos dizer assim, as crianças nesses dias de quarentena, a gente pode levar a Cristo de uma forma divertida para a criança, que é a forma em que ela vai entender. Não adianta eu pegar a Bíblia, ler lá na Bíblia uma passagem super difícil para ela e ela não entender nada, só estou falando que eu estou levando Jesus a ela, mas não é bem assim. Eu lembro até um fato engraçado, né? Quando o David ainda não existia nessa época. E o nosso pai foi fazer um culto conosco. E aí ele leu uma passagem lá para mim, para você, falando que o pai dará ao seu filho um presente. Eu nem lembro de qual passagem que é direito, mas falava do pai dar um presente para o filho. Aí ele terminou de ler, eu olhei para ele e falei assim: o que você vai me dar de presente? Mas na passagem não falava do pai físico, falava do pai espiritual, né? Então, com isso eu quero que vocês entendam. Não adianta a gente falar de Cristo da forma tradicional para as nossas crianças. Por isso que é importante a gente conhecer a fase em que ela está vivendo, tá? Então a gente conhece a fase e apresenta Jesus de forma lúdica, ou seja, de forma em que ela vai entender, apresente Jesus para ela brincando, né? Apresente Jesus não como uma brincadeira, que Jesus é uma coisa séria, mas de uma forma lúdica. Eu ganhei um livro no final de ano agora na igreja, no Amigo Secreto, é um livro muito interessante para fazer culto doméstico, olha, para as crianças. É um livro de culto doméstico para as crianças. E aqui conta uma história, não bíblica, uma história mesmo, né? Que são várias histórias, são vários cultos aqui para ser feitos. Conta uma história e no final tem uma aplicação bíblica nessa história. Uma forma muito bacana de você fazer seu culto doméstico. Tem um outro livro também, você que tem ele, né? 101, como que é? 101 formas de culto doméstico? É um livro muito bacana. Eu te devolvi. É um livro muito bacana para se fazer o culto doméstico dentro de casa. Muito bom. A gente tem dicas práticas. Eu até andei postando há um tempo atrás no Facebook. Acho que eu vou até resgatar lá para começar a postar de novo nessa quarentena aqui no Instagram,
no meu Instagram, sobre dicas para fazer um culto divertido, um culto diferente em casa. É necessário se fazer o culto doméstico dentro dos nossos lares. Outra forma de ensinar as crianças um pouco menores, ou talvez as crianças em fase de alfabetização, são as Bíblias ilustradas. Daqui a pouco a gente responde a Lara também, né? Aqui, ó. Eu tenho aqui alguns exemplos dessas Bíblias, tá? Essa Bíblia aqui, ela é uma Bíblia maravilhosa, ó. Minha Bíblia de Atividades. Ela é uma Bíblia que conta uma história bíblica, conta uma história resumida, e no meio da passagem bíblica, não sei se vai dar para vocês verem, eu acho que não, né? No meio da passagem bíblica tem algumas intervenções. Essas mãozinhas aqui, ó, mãozinha verde, mãozinha vermelha, são intervenções para você explicar de forma lúdica a história que está sendo contada. Tem um exemplo na história de Jacó, que fala contando, né, dos filhos, que um saiu segurando o calcanhar do outro, e fala assim, você está vendo seu calcanhar? Segura seu calcanhar. Você vai ensinar de forma divertida, de forma lúdica para a criança. E no final, tem algumas atividades e um tema de oração para você fazer com seus filhos. É uma Bíblia interativa para você levar Jesus aos seus filhos. É uma Bíblia muito boa para você mostrar e ensinar o caminho de Deus para eles. Tem várias formas de intervenção nessa Bíblia. Mas não tem só essa. Tem assim também, olha. A Bíblia é um pouco diferente, mas que também tem a mesma pegada de interação, a mesma pegada de você trabalhar, uma Bíblia didática, vamos dizer assim, onde você tem vários pontos para você tratar com o seu filho. É muito boa esse tipo de Bíblia, em que você vai interagir com a Bíblia, a palavra é essa, interagir com a palavra de Deus e o seu filho. Então, vale a pena ter uma dessa em casa. Também tem assim, ó, eu tô dando exemplos, né? Tem assim, ó, livrinho de colorir, esse aqui é o de provérbios, ó. Provérbios para colorir e memorizar. Esse aqui em especial, ele ainda é bilíngue, ele tem a Credit Coach, eu não sei como é que fala, em que você coloca e ele também traduz para Libras. Aqui, ó. Aí tem a parte de você colorir e tem um versículo em cima para você memorizar. Essa paradinha que eu não sei falar o nome, ela traduz para Libras, é muito legal. Só mais um exemplo que eu vou dar aqui de atividades para a gente fazer nesses dias de quarentena. Tem esse livro aqui, ó, Histórias Bíblicas, Procure e Ache. Esse aqui até da época, esse desenho aqui é da época que eu era criança. Aí tem aqui, ó, uma história resumida, uma imagem grandona, e aqui do lado tem alguns personagens para você localizar nessa imagem. É uma forma de entreter ele por um bom tempo, porque a imagem, ó, vai demorar. Mas também não existe só esse tipo de atividades, vamos dizer assim, compradas, não. A gente pode interagir com eles de outras formas. O importante é a gente tirar eles do celular um pouquinho, né? E a gente levar Jesus de uma forma divertida. Nos vídeos que meu irmão falou que eu tenho gravado um por dia, só hoje que não deu tempo de gravar. Mas esses vídeos, eles estão ensinando as crianças, é um vídeo para criança, né? Com a palavra que é sugerida na nossa igreja, que a gente traga uma palavra, né? Sobre isso. E são vídeos que você pode fazer na casa de vocês também. Que nem tem um desafio do papel toalha, onde vocês podem fazer várias coisas, trabalhar várias questões, esse foi no vídeo da fé, em que vocês podem trabalhar várias questões com a criança, dobra o papelzinho para eles colocar na aula e ver a mensagem sendo feita, é muito bacana. Mas existem várias outras formas também. Brincar com a criança, né? Façam um brinquedo e brinque com a criança nesses dias. Eles vão amar a sua companhia, eles vão amar ter você pertinho deles, interessados no que eles estão fazendo. O principal é a gente deixar o nosso telefone, às vezes nem as crianças, né? Que estão viciadas no telefone. É nós deixarmos o nosso telefone e entendermos o que a criança precisa. E conversarmos com a criança e perguntarmos o que ela quer fazer e interagir com os nossos filhos. O interessante nesses dias de quarentena é deixar um pouco o mundo virtual e vir para o mundo social, né? Mais interação, mais olhos nos olhos, mais toque, né? Mais brincadeiras do que muita tecnologia, vamos dizer assim, né? Isso mesmo, e a criança, ela é prática. A criança, ela precisa ser sentida, ela precisa sentir as coisas. Então, eles também precisam sentir a nós, pais, né? A gente não está podendo muito abraçar ainda já nessa época,
Mas os nossos filhos podem, né? Então, eles precisam sentir o nosso toque, sentir fisicamente o nosso amor. Para que eles venham entender que realmente os amamos, ele precisa sentir isso. Entendi. Esses materiais que você indicou aí, onde a gente pode estar encontrando? Então, esses aqui que eu mostrei para vocês, eu tenho uma lojinha, sabe, gente? Uma lojinha virtual. E eu trabalho com Bíblias desde muito tempo. Tem Bíblias para homens, mulheres, crianças, adolescentes, vários tipos de Bíblias. E esse material aqui que eu mostrei para vocês também está nessa lojinha. Então, se vocês quiserem, depois vocês me chamam aí no privado, tá? Tem várias coisas legais. Beleza, então. Para nós caminharmos para o fim, que o nosso tempo já está avançado. Primeira pergunta. Ensinar os filhos a tomar ou pedir bênção é aprovado pela Bíblia? Pastor? Eu creio que não. Eu creio que isso é uma cultura principalmente mineira, né? Porque nós como quando morávamos no Paraná, às vezes a gente escutava uma coisa ou outra, mas a gente não tinha o costume de pedir bênção. E aqui em Minas Gerais, aqui em Santo Antônio, a gente vê que isso é uma cultura realmente regional, né? Creio eu que, biblicamente, não falei nada disso, não. Mas eu creio que existem costumes, e dentro dos costumes existem os bons costumes. E eu acho que ensinar a criança a pedir bênção, a tomar bênção, é um bom costume que a gente pode estar ensinando e inculcando nos filhos, né? Hoje a gente vê os filhos chegando perto do pai, nem chama mais de senhor, né? Fala você, velho, não sei o que lá mais, né? Totalmente desrespeitoso, né? E de uma forma para que nós possamos desenvolver a cultura da honra, né? Dentro do lar também, essa questão de tomar bênção, de pedir bênção, eu entendo que é uma forma correta, até porque nada melhor do que o pai e a mãe para estar abençoando o filho. Nada melhor do que o filho ser abençoado pelo pai e pela mãe, né? Então eu acho que é um todos os dias, né? Todos os dias. Lógico. Verdade. E a bênção não se resume a essa palavra, né? O filho chega e fala, benção, pai. E o pai, lógico que isso é resultado de uma cultura da honra dentro do lar, dentro da casa, né? Mas eu acho que é um bom costume que pode ser desenvolvido dentro do lar, essa questão de pedir bênção. Mais alguma coisa sobre isso? Creio que é isso. Beleza. Outra pergunta, a pergunta da Laila. Qual a diferença entre personalidade e o caráter da criança? Quando que a personalidade é formada? Você disse que é nos primeiros 6 anos. O caráter isso, também entre 5 e 6 anos. O caráter também é formado nesse período? Só um parênteses. Só um parênteses. Amanhã nós estaremos numa live falando sobre personalidades, tá? 9 tipos de personalidades, o Eneagrama. Amanhã nós estaremos numa live. É muito bom, gente. Tá? Então, só um parênteses aí que eu estou abrindo, que amanhã nós vamos ter essa conversa aí. Pode falar, tia Pô. Então, amanhã a gente vai falar melhor sobre as personalidades, né? Mas a personalidade, então, ela é formada até os 5, 6 anos na criança, e ela é tipo assim, ó, é a forma em que ela lidar com a vida. Vamos dizer assim, ela é uma criança fleumática que fala, né? Fleumática. Ela vai ser um adulto fleumático. Então, isso é formado nessa personalidade, a forma em que ela traduz as coisas, os sentimentos dela, é uma coisa dela. O caráter já é uma coisa formada, eu creio que posteriormente, não sei te falar a idade certinha do caráter ser formado, não, mas eu creio que ele é aperfeiçoado. E o caráter, ele vai envolver questões de bem e mal, vamos dizer assim. A personalidade, ela pode ser moldada, e o caráter, ou a pessoa tem um bom caráter, ou ela tem um mau caráter, né? Então, ela pode ser relacionada a isso, entre uma pessoa de boas índoles e de más índoles. A personalidade, amanhã nós vamos estar falando, né? Eu creio que a personalidade é algo intrínseca à pessoa, né? A pessoa, isso, uma coisa dela. Ela nasce com aquilo ali, né? O caráter, todos nós temos que ter o nosso caráter moldado, receber o caráter de Cristo, né? A pessoa sem Cristo, ela tem um caráter. A partir do momento em que ela está em Cristo e recebe o Espírito Santo na vida dela,
consequentemente, o seu caráter é moldado, e ela passa a adquirir a cultura de Cristo. Laila, pode Aqui, a segunda parte da pergunta dela é, né, como identificar nas crianças qual é qual? Bom, por exemplo, se uma criança, seu filho, por exemplo, está fazendo uma maldade com outra criança, você vai entender que isso não é uma questão de personalidade, porque a personalidade não é você tratar mal outra criança. Mas agora, isso é uma questão de caráter que precisa ser trabalhado nessa criança, né? Eu acho que dessa é a melhor forma de você entender qual é qual. Se ela está fazendo isso por uma maldade ou se ela está fazendo isso como algo natural dela. Por exemplo, ela é uma criança desligada, vamos dizer assim. Isso não é uma questão de caráter, é uma questão de personalidade. Isso mesmo. Beleza. Mais perguntas, vocês podem estar mandando no direct aqui da igreja, no direct da Tia Poli. Quero agradecer a Tia Poli, a pedagoga Yasnaia Poliana Pereira, pela participação. Tá? Como eu já disse, perguntas vocês podem enviar depois. E amanhã, neste mesmo horário, nós estaremos aqui novamente, tá? numa outra live, estaremos conversando sobre personalidade. Tá? O Enneagrama, os personalidades. Que personalidade você é? Você é pacificador, tá? Você é pacificador, você é um contestador, você é um realizador, você é um romântico, tá? Amanhã nós estaremos aprendendo e conversando um pouquinho sobre personalidade. Deus abençoe. Aí, ó, a missionária Edna resumiu aí o caráter, ó, tem a ver com os frutos do Espírito, é isso mesmo. A gente pode moldá-lo através de Cristo. Isso. O nosso cara a partir do momento que desenvolvemos o fruto do Espírito, é sinal que o nosso caráter está sendo moldado e estamos parecendo cada dia mais com Cristo. Isso. Beleza? Deus abençoe, meus Certinho, irmãos. muito obrigada, gente. Qualquer coisa, chama aí no direct. Deus abençoe a todos, uma ótima noite. Até amanhã. E não se esqueça, somos todos sacerdotes. Tchau, tchau.